E se a nossa mente fosse uma casa? Uma casa mesmo, sabe? Com um porão, com os cômodos do dia a dia e até um sótão. Hoje a gente vai explorar essa metáfora que é super poderosa. Um verdadeiro projeto de arquitetura para a gente entender nosso mundo interior. Vamos começar com uma pergunta que, olha, acho que todo mundo já se fez. Por que é tão difícil mudar? A gente sabe o que precisa fazer, a gente tem as melhores intenções, mas vira e mexe a gente se pega repetindo os mesmos padrões de sempre. Por que será que é tão complicado alinhar o que a gente faz com o que a gente sabe que seria o melhor? Pois é, essa luta interna é quase uma batalha diária. É como se existissem duas forças opostas morando dentro da mesma pessoa, uma querendo uma coisa e a outra o completo oposto. E a chave para entender essa divisão toda talvez esteja exatamente nisso, enxergar a nossa mente como uma casa dividida. É aqui que entra essa analogia fantástica. Vamos tentar olhar para a nossa mente não como num campo de batalha, mas como uma casa. Uma perspectiva totalmente nova para a gente conseguir organizar e, quem sabe, finalmente entender esses conflitos internos. Essa ideia foi muito bem desenvolvida por André Luiz. Nos seus livros, ele propõe essa visão bem diferente. A nossa mente não seria uma coisa só, uma entidade única, mas sim um castelo de 3 andares. Então, que tal a gente fazer um tour por essa casa? Vamos explorar cada um desses andares para entender o que eles representam e, principalmente, como eles funcionam juntos. E olha só que interessante essa imagem. Ela basicamente desenha o conceito para a gente. A mente é mapeada direitinho na estrutura de uma casa. Temos o porão, o andar principal e o sótão. Cada andar desses corresponde a uma camada da nossa consciência. E essa tabela aqui, nossa, ela resume tudo de um jeito genial. Vamos dar uma olhada. O porão, que é o nosso subconsciente, está ligado ao passado. É lá que moram os nossos hábitos, o nosso piloto automático. Aí no andar principal, que ele chama de parte social, está o nosso consciente, o presente. É onde a gente age com esforço e vontade. E lá no topo, o sótão. O sótão é o superconsciente, o nosso futuro, o lugar dos nossos ideais mais nobres. Vamos descer lá no porão, então. Pensa nele como se fosse o grande depósito da nossa mente. Tudo, absolutamente tudo que a gente já viveu, aprendeu, repetiu, tá tudo arquivado lá. O bom e o ruim. É de lá que vêm as nossas reações automáticas, aquelas coisas que a gente faz sem nem pensar. Agora, subindo para o andar principal, a parte social, é aqui que a vida acontece. Esse é o palco do nosso consciente, do nosso presente. É aqui que a gente usa a nossa força de vontade, o nosso esforço, para tomar as decisões do dia a dia e tentar construir a vida que a gente quer. E por fim, vamos subir até o sótão. Essa é a região mais nobre da nossa casa mental, o superconsciente. Ela que mora os nossos ideais mais puros, sabe? A nossa visão de quem a gente pode ser, nossas aspirações, nossas metas mais elevadas. É a grande fonte da nossa inspiração. Ok, agora a gente já conhece a planta da casa. Mas a parte mais importante vem agora. Como é que a gente gerencia isso tudo? Como a gente pode fazer uma verdadeira reforma íntima e transformar esse espaço? O pulo do gato é o seguinte. A tal reforma íntima acontece toda no andar principal, no consciente. É um trabalho constante de gerenciar os impulsos que sobem lá do porão, mas usando como guia, como norte, a luz que vem lá do sótão. Mas na prática, como isso funciona? Basicamente em 3 passos. Primeiro, vigilância. É como se a gente instalasse câmeras no porão para ficar de olho no que está subindo de lá. Segundo, força de vontade. No andar principal, a gente tem o poder de decidir, como um porteiro mesmo, o que entra e o que não entra. E terceiro, aspiração, que é basicamente abrir a janela do sótão e buscar inspiração e força nos nossos ideais mais altos. E o mais curioso é que a fonte original resume essa prática toda num conselho muito antigo, atribuído a Jesus: orar e vigiar. Dentro dessa nossa casa mental, essa frase ganha um significado muito, muito prático. Olha só, vigiar, nesse contexto, é autoconsciência pura. É ser o guardião da própria mente, observando cada pensamento que chega e analisando de onde ele vem. Já o orar é o ato de se conectar com o sótão, com os nossos ideais mais elevados, pedindo força, buscando inspiração para se alinhar com o melhor que a gente pode ser. Bom, agora que a gente entendeu o modelo da casa, surge uma pergunta bem fascinante. De onde veio essa ideia tão detalhada? Quem foi, afinal, esse tal de André Luiz? E é aqui que a história fica ainda mais intrigante. André Luiz não era o nome de uma pessoa viva no sentido que a gente conhece. Era o pseudônimo de um espírito que, segundo os relatos, ditou todas essas obras.
A história é a seguinte: essas obras foram psicografadas pelo famoso médium brasileiro Chico Xavier, e o autor espiritual, André Luiz, dizia ter sido médico. Mas a parte mais impressionante é que seus livros traziam detalhes, por exemplo, sobre a glândula pineal, informações anatômicas super complexas que a ciência só foi confirmar décadas depois. Isso alimenta até hoje todo um mistério sobre quem ele teria sido em vida. Isso tudo nos leva à reflexão final. Depois de fazer esse tour, a pergunta que fica é: como está a manutenção da casa mental de cada um? Será que o porão anda meio bagunçado e no controle? O andar principal está sendo bem administrado? Ou será que estamos nos conectando com a vista inspiradora lá do sótão? A arquitetura da casa está aí para todo mundo. A gestão, bom, esse é um trabalho contínuo.